Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a educação jurídica na época de Justiniano e eu vou falar também para vocês um pouquinho sobre a história da transmissão do Corpus Juris Civilis até os dias de hoje, né, da compilação de Justiniano e da importância que ele teve no mundo moderno e para a formação do direito atual. Bom, como eu havia dito, né, nós já falamos da estrutura do Corpus Juris Civilis, o Justiniano mesmo reconheceu que ler isso aqui, estudar essa compilação dessa forma, era um desafio muito grande para aqueles que se iniciavam no estudo do direito. Então ele ordena que a comissão prepare uma espécie de livro didático de introdução ao estudo do direito, de apresentação ao direito. Esse livro ele é baseado nas Institutas de Gaio. As Institutas de Gaio ficaram muito tempo perdidas, mas hoje a gente tem acesso às Institutas de Gaio e ficam conhecidas como Institutas de Justiniano. Elas observam a mesma estrutura, uma estrutura muito parecida com as Institutas de Gaio, só que eu acho as Institutas de Justiniano, pessoalmente, eu acho elas mais detalhadas, mais bem explicadas do que as Institutas de Gaio. E esse livro era para ser usado como o livro no primeiro ano do curso de Direito. Então, Justiniano, além de mandar fazer essa compilação toda, ele reforma o ensino jurídico na época dele e ele reconhece como oficiais 3 faculdades de direito. A Escola de Direito de Beirute, a Escola de Direito de Constantinopla e a Escola de Direito de Roma. E é interessante que a gente consegue até conhecer aqui qual que era o currículo dessas escolas, né? Essas escolas estudariam no primeiro ano as institutas, como uma introdução ao direito, e começariam a estudar o digesto. No segundo e terceiro e quarto anos seria feito o estudo do digesto e no quarto ano começaria o estudo do códex e acredita-se que Justiniano pode ter adicionado mais um quinto ou sexto ano para o estudo das suas novas leis. Então olha só pessoal, o curso de Direito ele tem 5 anos desde a época de Justiniano, tá? Você vê como que nós somos conservadores. Bom, e como é que isso chegou até os dias de hoje? Por uma história assim, absolutamente sensacional. Não havia imprensa na época, então todas essas obras elas eram manuscritas, elas eram feitas por escribas e muitos desses textos foram perdidos, foram destruídos, como eu já comentei várias vezes, e os textos que chegaram até os dias de hoje, em geral, eles são cópias de cópias de cópias. A obra de Justiniano, a gente tem o privilégio ou a sorte, né, a humanidade tem o privilégio ou a sorte de existir uma cópia daquela época, que ela é conhecida como Litera Florentina. Então existe uma cópia integral dessa obra, que é do ano 530, 550, né, lá daquela época, e que ela primeiro foi mantida na cidade de Amalfi, na Itália. Amalfi era uma colônia, né, fazia parte ou tinha grande ligação com o Império Bizantino. Depois ela é tomada pelos pisanos e vai para Pisa, até que numa guerra entre Pisa e Florença, deixa eu ver aqui o ano. Não vou encontrar o ano. Isso é por volta do ano 1100, 1200, por aí. Os florentinos capturam essa obra lá de Pisa e até hoje ela está na cidade de Florença. Eu vou deixar também um link para vocês terem acesso ao material relativo a essa obra, que fica como Litera Florentina. Mas, pessoal, e essa obra, junto com outras obras que os medievais tiveram acesso, serviram para que fossem elaboradas as compilações modernas. Então, na verdade, nós estamos diante de uma situação em que há várias obras diferentes, de várias épocas. A Litera Florentina, uma das principais, mas por volta do ano 1500, historiadores, professores, já num sentido muito mais moderno do termo, promovem as primeiras compilações modernas, com base nessas várias fontes, e estabelecem os textos que são até hoje canônicos de referência dessa obra antiga. A primeira que a gente tem notícia, que é bastante significativa, ela foi feita por... Aqui, ó, deixa eu achar o ano aqui, ó. Ela foi feita por Jacques
Godefroy, o nome dele latinizado é Jacobus Gottofredus, e ele estabelece uma primeira versão já impressa em 1583, que você já vê que já é bem mais perto da gente, que é uma recolha desses textos e ela é usada como referência. E é esse Jacques Godefroy, Jacobus Gottofredus, que dá o nome de Corpus Juris Civilis. Né? O título do livro dele é Corpus Juris Civilis in quatuor partes distinctum. E graças a essa organização dele, que a gente até hoje fala em Codex, Digesto, Institutas e novelas. Outros autores também muito importantes são os autores alemães. Né? No século XIX, o estudo do direito romano na Alemanha encontra um grande florescimento e as edições de referência alemã são muito importantes também, com destaque para a edição de Theodor Mommsen, que além disso tem uma monumental história do século XIX, tá? Tem uma monumental história de Roma e que ela também é usada como referência pelos romanistas modernos, como o texto oficial do trabalho de Justiniano. Muito bem, mas e daí? Né? Como que esses textos, né? Tá bom, eu já contei como é que eles chegaram até nós, mas e daí? Por que eles se tornam importantes? E eles têm uma história muito curiosa. Eles chegam ao conhecimento ali dos estudiosos, dos eruditos medievais, né, a partir dessas obras, né, do Império Bizantino, mas há uma figura bastante importante, que é muito curiosa, a história dela é muito curiosa, que é a Condessa Matilda de Canossa, ou Matilda da Toscana, que nasceu em 1046 e morreu em 1115, isso depois de Cristo. E essa Condessa Matilda de Canossa, Canossa, gente, é uma cidade ali um pouco ao norte da Itália, fica ali na região da Toscana, na divisa com a Emília-Romana, né? Isso é onde tem Bolonha, onde tem Florença, enfim, é nessa região ali. E ela foi uma nobre, vassala do Sacro Império Romano Germânico, mas ela nunca esteve muito bem com os imperadores romanos germânicos, né? Os imperadores Henriques, né? Henrique IV, Henrique V, os imperadores da época dela. E como ela estava entre o norte ali, o núcleo do Império, Sacro Império Romano Germânico, e os estados papais, a cidade de Roma, ela está ali no joelho da bota, acima do joelho da bota ali, quase chegando na cintura da bota, vamos dizer assim, ela sempre se pôs ali no meio das brigas entre os papas e os sacro imperadores romanos germânicos. Ela é considerada uma das mulheres mais importantes da Idade Média, uma das políticas mais influentes da Idade Média, principalmente numa época que era muito raro, evidentemente, qualquer atuação feminina, e ela se põe no centro de uma questão que ficou conhecida como questão das investiduras, que era uma disputa entre os imperadores do Sacro Império Romano Germânico e dos papas sobre quem que podia nomear os bispos, quem que podia nomear os padres, os abades, enfim, era uma disputa entre o poder imperial, né, do Sacro Império, e o poder papal. E ela se põe ali no meio dessa disputa. Então ela tem uma história muito curiosa, ela é uma história de aventuras, é até difícil de acreditar nas coisas que a gente lê, né, de quão aventureira foi essa Matilda, mas um dos momentos importantes dela é o seguinte: eu também vou deixar um artigo de referência aqui sobre a vida dela, acredita-se que nessas disputas dela entre os papas, entre os imperadores, especialmente contra o Henrique IV, imperador do Sacro Império, ela teria contratado dois juristas, dois sábios, um conhecido como Irnérios e outro mais obscuro chamado Pepo, e esses dois juristas estudaram a legislação romana para auxiliá-la nas questões jurídicas relativas à sua herança. Por quê? Porque a herança dela não era herança de casa, de carro, de conta no banco. A herança dela era a herança dos feudos. Então, os imperadores, sacro-imperadores romanos germânicos começavam a invocar
regras do direito romano para justificar o próprio título de imperador, né? Eles se colocavam como herdeiros dos imperadores. Gente, todo mundo se colocou como herdeiro dos imperadores romanos, né? Os imperadores do Sacro Império, Carlos Magno antes, os imperadores bizantinos, até os czares da Rússia se colocam como herdeiros do Império Romano. Então eles começam a invocar ali uma tradição romana. Isso é uma das teorias possíveis, tá, gente? Isso é tudo achismo, né? Isso é tudo conjectural, não é achismo, desculpem, conjectural. E eles se colocam ali como... Eles querem justificar, eles se legitimar no poder como herdeiros do Império Romano. Então, qual que é o argumento? Olha, se vale o direito romano para vocês se justificarem como imperador, vocês também têm que obedecer o direito romano. Então, há notícias, há registros de que tanto Irnérios quanto esse Pepo trabalharam para essa condessa em processos, em documentos, em discussões jurídicas para regular, para resolver, para normatizar a transmissão dos feudos dela, as doações que ela fazia para a igreja, a propriedade de monastérios, enfim, não é a propriedade do apartamento, ela estava transmitindo o feudo. E eles recorreram ao direito romano e talvez essa seja uma das fontes ou uma das origens mais remotas do renascimento do estudo do direito romano no mundo medieval. A partir desses dois pensadores, que estão ali nessa região, a tradição nos narra que uma das primeiras universidades do mundo, considerada a primeira universidade da Europa, se forma na Universidade de Bolonha, um grupo de estudiosos, já um pouco maior do que esses aí, que fica conhecido do que esses dois originais, que fica conhecido como glosadores. Então, esses estudiosos, os 4 doutores, deixa eu achar o nome deles aqui, Búlgaros, Martinos, Hugo e Jacobus. Esses 4 grandes professores, né, que ficaram ali registrados, começam a estudar o direito romano e a escrever comentários e adaptações a desse direito romano. E esses comentários são feitos nas bordas, há edições que escrever direitinho nas bordas os comentários, como se fosse um código comentado que a gente tem hoje, e eles ficam conhecidos como glosadores. A obra desses glosadores e de autores que vêm depois, os glosadores, os pós-glosadores, enfim, há toda uma classificação do estudo do direito romano medieval, é responsável por esse renascimento do direito romano que tinha ficado ali escondido, ficado esquecido desde a morte de Justiniano, já na Europa Ocidental. E nessa época, as duas grandes fontes do direito que havia era o direito da igreja, o direito canônico, e o direito local feudal. Nós estamos falando já do mundo feudal. E surge ali no meio o direito romano como a grande fonte do direito, a grande local de inspiração, de resolução de problemas, de definição de conceitos, de raciocínio jurídico que os medievais vão passar a consultar. Então, durante toda a Idade Média, o direito justinianeu, esse direito que chega de Justiniano e com a autoridade ali do direito romano, junto, claro, com o direito local feudal e com o direito canônico, ele se torna o direito vigente na Europa, né? E aqui eu já vou encerrar essa nossa apresentação, né? E quando, já ali no século XVIII, século XIX, começam as primeiras codificações, essas codificações, né, notadamente o Código Civil francês, o Código Civil da Áustria, o Código Civil alemão, né, que inspiram os nossos códigos, né, o Código brasileiro, o Código argentino e tudo mais, elas são fortemente baseadas no Corpus Iuris Civilis e nessa tradição romanística. Então, há institutos, há regras que são muito diferentes, é claro. Há outros institutos e há regras, há definições que são idênticos.
né? Então, por exemplo, há coisas relativas a testamento, a sucessões, que são super diferentes, né? Então, os romanos vão falar de testamento de guerra, eles vão falar de herança de escravos, enfim. Eles vão falar de coisas que não são mais presentes no nosso direito e que não fazem mais sentido. Mas há outros institutos, como o Instituto de Propriedade, institutos relativos a obrigações, a contratos, a ideia de capacidade, a ideia de personalidade, que estão ali, né, de alguma forma presentes nessa teoria e nesse raciocínio romanista. Agora, é muito interessante, gente, o seguinte, que a partir do momento em que os códigos modernos são escritos baseados no direito romano, é o último suspiro do direito romano. É o momento de maior brilho, é como se fosse o canto do cisne, né? Por quê? Porque a partir do momento em que ele se torna o esteio dos códigos europeus continentais contemporâneos, é o momento em que ele se torna história. Ele deixa de ser direito vigente como ele era e ele se torna história. Então é realmente o canto do cisne, né? Quer dizer, ele semeou os códigos modernos, né? Todo esse estudo, todo esse legado justiniano e toda essa transformação medieval funciona como fundamento do direito moderno, do jeito que a gente usa até hoje, do direito contemporâneo, mas a partir disso ele se historiciza. Por quê? Porque aí os juristas vão passar a estudar o código e vão romper esse laço com a historicidade da construção daquele direito. Então eu vou encerrar aqui mais uma vez com uma citação aqui do livro do professor Bernardo, que ele abre o livro dele dizendo isso. Ele cita aqui Ferrini, né, num livro aqui, ó, Il Digesto, ele cita aqui italiano, muito chique. Eu vou tentar aqui traduzir, né? Então ele fala assim, olha, a separação entre a teoria e a prática do direito, que a gente conhece, que a gente vê nos dias de hoje, tem a sua origem prática no não saber ler, né? Não ter acesso ao corpus iuris. Porque como escrevia o professor Eisele, ele está citando, e certamente com razão, o mal que se dá nesses dias de hoje é que são raros e praticamente desconhecidos na Itália quaisquer pessoas que possuam o corpus iuris civilis. Então, quer dizer, nós nos tornamos, nos dias de hoje, juristas robóticos, né? Ou seja, a gente lê a lei está ali, ela é tranquila, ela é clara, ou não, mas enfim, ela está ali disponível e a gente não se indaga muito do porquê daquilo. Então, se a norma diz obrigação é o nexo tal, e a obrigação se resolve dessa maneira e deve ser paga assim. Tudo bem, a gente vai lá e cumpre aquela lei daquela forma. Mas por que se consolidou daquele jeito? Qual é a razão daquilo ali? Por que aquilo ali existe daquela forma? Então essa ruptura aqui que o Bernardo aponta nessa citação, né, o professor Bernardo aponta nessa citação, é esse momento que eu estou me referindo, né, dessa cisão entre a historicidade que deu fundamento à existência do nosso direito e um direito que se torna direito abstrato e direito formal. Tá bom? Pessoal, é isso. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.